Também a Amanda Klein conosco. Amanda, começando por você, o que mostra essa nova pesquisa do Datafolha, a diferença entre os dois, há uma estabilidade, os efeitos do 7 de setembro. Bem-vinda. Oi, Thiago, bom dia a você, Mota, Adriana, aos nossos telespectadores. Olha, é uma pesquisa ruim para quem está em segundo lugar, no caso o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque é uma pesquisa que mostra tudo absolutamente igual, absolutamente estável de uma hora para outra. Quais os grandes questionamentos, as questões que serão respondidas por esse Datafolha? Primeiro, a decantação do efeito do 7 de setembro. O presidente tinha oscilado positivamente 2 pontos na última pesquisa divulgada sexta-feira passada, do Datafolha, essa é a minha referência ao Datafolha. Será que ele continuaria essa subida nesta pesquisa? A resposta foi não. Pelo contrário, ele oscilou 1 ponto para baixo, de 34 para 33, ou seja, tudo dentro da margem de erro. E o presidente Lula mantém os mesmos 45% há um mês. Se a gente pegar a pesquisa divulgada em 15 de agosto, meados de agosto, Lula tinha 45%. Agora, um mês depois, há 16 dias da campanha, ele continua com os mesmos 45%. Inabalável, 48%, isso significa 48% dos votos válidos, dentro da margem de erro, potencialmente poderia até ganhar no primeiro turno, embora este cenário seja cada vez mais difícil, mais improvável. Eu conversei com gente das duas campanhas, como elas estão enxergando. A campanha do presidente Lula, do ex-presidente, obviamente está animada, vai tentar cavar, angariar esse voto útil, tentando costurar uma tática, uma estratégia para também não assustar e não amedrontar os eleitores, tanto de Ciro quanto da Simone. O cenário de segundo turno mostra que a maioria desses votos se converteriam para Lula. No entanto, há muitos eleitores de Ciro e de Simone que querem fazer esse voto de maior convicção agora, no primeiro turno. Na campanha do presidente Bolsonaro, inclusive eu estou conversando agora, e uma dessas pessoas de dentro da campanha, do QG da campanha, diz que o importante diante da estabilidade é que o Bolsonaro está crescendo muito em São Paulo e Minas Gerais. Eu acabei de confrontar esse assessor com os dados do Datafolha, que mostra, pelo contrário, que o Lula teria oscilado positivamente, teria subido, melhor dizendo, 3 pontos em São Paulo para 43%, e Bolsonaro caído 2 para 33%, ou seja, uma diferença de 10 pontos percentuais. E a resposta desse assessor é que o presidente está avançando em Minas Gerais, segundo os levantamentos internos da campanha bolsonarista, que no Rio ele está na frente, a gente até tinha comentado esses números ontem da Quest, e que Minas Gerais ele diminui a cada dia e tem fatos novos, como, por exemplo, o fato de que Romeu Zema, candidato a governador, que segundo o próprio Datafolha ganharia no primeiro turno, começou a bater no Pimentel, que é o ex-governador petista ontem, e Lula vai cair mais, que a pesquisa ainda não teria apontado. São as armas, as ferramentas que a campanha bolsonarista deve usar. Mas, segundo analistas de pesquisas e outros políticos com quem eu conversei, o cenário é muito preocupante para Bolsonaro. Um desses analistas de pesquisa, uma pessoa muito experiente, até brincou com o que o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, costuma falar nas redes sociais, né? Ele usa o termo do relógio, tic-tac, para dizer que o Bolsonaro estaria avançando em São Paulo ou Minas Gerais. Esse experiente analista de pesquisas me falou, faltam só 2 semanas, isso é ruim para o Bolsonaro, tic-tac, tic-tac. Tá, muito perto realmente o primeiro turno, hein, Mota? Bolsonaro pode ter perdido intenções de voto desde o 7 de setembro, desde os últimos dias. É para a campanha de Lula se animar? O voto útil pode mexer nesses dados da corrida eleitoral? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. Eu vou começar pedindo direito de resposta ao TSE para ter o mesmo tempo da Amanda. Olha, é um fenômeno incrível. A gente vê um presidente que leva multidões para as ruas. A gente viu que possivelmente foi a maior manifestação popular no 7 de setembro. E o efeito é o contrário. O responsável por essas manifestações perde pontos nas pesquisas. É sempre bom lembrar, então, quando a gente pensa sobre isso, que o Datafolha é a empresa de pesquisas do Grupo Folha. Um grupo de mídia que faz oposição cerrada, dia sim, o outro também, ao presidente da República. Essa pesquisa, para o cidadão comum, é uma pesquisa que briga com a realidade. Ficou no ar uma pergunta: será que depois do 7 de setembro os institutos de pesquisa vão se alinhar com a realidade? Bom, essa pesquisa responde não. Eu não estou conversando com ninguém de nenhuma campanha. Eu estou conversando com as pessoas nas ruas e observando as imagens que a gente vê todo dia na TV.
E o que eu posso dizer é o seguinte: essa pesquisa conflita frontalmente com o Datapovo, com o Datamoto, com o Data Live e com o Data 7 de setembro. Portanto, nós continuamos vendo o mesmo paradoxo. Pesquisas que colocam muito na frente, em termos de intenção de voto, um candidato que não consegue sair às ruas, enquanto o outro candidato que atrai multidões sempre fica um distante segundo lugar. Por isso, meu conselho aos eleitores é sempre o mesmo: ignorem as pesquisas. Votem baseado nas ideias, nos valores e no passado dos candidatos. Não votem baseado em pesquisas, votem baseado na sua convicção. Era tanta gente que a oposição ficou deprimida, sentiu, chorou. Os travestidos de políticos, os travestidos de jornalistas. Em todo o país, ruas, avenidas, praças e orlas foram completamente tomadas. Todo tipo de gente, de todas as idades, famílias inteiras. A festa era para todos. E o que a oposição enxergou? Um movimento de golpistas e preconceituosos. Chega a ser risível. Disseram que haveria violência, que era melhor ficar em casa. Posicionaram atiradores de elite, convocaram esquadrões antibomba, milhares de policiais que apenas testemunharam um povo em festa. Qualquer um, candidatos, prefeitos, governadores, poderia ter convocado sua própria comemoração pelo 7 de setembro. Todos eram livres para aproveitar a data do seu jeito. Trancou-se em casa quem quis, quem desconfia de sua capacidade de atrair apoio popular. Espaços para todos se reunirem nesse Brasil imenso não faltam. Os que preferem a cor vermelha, o hino socialista, a ditadura do proletariado, poderiam ter encontrado um cantinho, uma viela, um beco qualquer para fingir um sentimento de patriotismo, um apreço baldio pela liberdade. Faltaram à festa oficial em Brasília os presidentes da Câmara, do Senado e do STF. E isso não fez a menor diferença. Há muito tempo eles têm faltado quando o país mais precisa. Mesmo tapando os ouvidos, devem ter entendido o recado da multidão nas ruas e a mensagem clara do presidente da República de que a Constituição será cumprida. Que escândalo! Como alguém ousa dizer que as leis serão respeitadas? Os discursos de Bolsonaro foram em defesa da liberdade, contra aqueles que defendem bandidos, entre eles um político condenado em 3 instâncias. Esse que não poderia nem estar solto, muito menos estar concorrendo a uma eleição. Esse que a velha imprensa anda dizendo que respeita mais o cargo de presidente da República do que Bolsonaro. Esse que, na presidência, comandou esquemas bilionários de corrupção. Nos 200 anos da independência, ficou claro que democracia é o poder que emana do povo, que a maioria decide. E não se engane, o que beneficia a maioria beneficia também as minorias, já que somos iguais perante as leis, já que temos os mesmos direitos e deveres. Em tempos tão estranhos, é até possível que a maioria nas urnas seja diferente da maioria nas ruas. Mas ninguém pode ter dúvida de que nenhum outro líder mundial tem a capacidade de Bolsonaro para mobilizar tanta gente. O que temos visto nos últimos 3 anos é um resgate do patriotismo, que não tem nada a ver com nacionalismo. Até o 1º de maio, antes dominado por sindicatos e pela cor vermelha, já foi tomado pelo verde e amarelo. Povo na rua, de forma ordeira e pacífica, será sempre democrático. E quem disse que os atos de 7 de setembro seriam um termômetro para medir o fascismo no Brasil, deveria estar por aí cantando o hino nacional e o hino